Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Letícia Lyle, palestrante da BET e proprietária da Camino School, uma das 10 escolas mais inovadoras do mundo. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. Essa temporada vai ser aqui na BET Educar, a maior feira de educação do Brasil. E a gente vai começar esse podcast conversando com a Letícia Lyle. Já repeti umas 3 vezes aqui o sobrenome. A Letícia é cofundadora e diretora da Camino School, que foi eleita uma das 10 escolas mais inovadoras do mundo. E ela está aqui na BET Educar para palestrar e a gente roubou uns minutinhos da vida dela para vir aqui trocar uma ideia conosco. Letícia, muito obrigada, é um prazer te receber aqui. Imagina, o prazer é todo meu, Sheila. Que delícia poder parar um pouquinho, discutir educação, compartilhar. Ver compartilhar, é isso que a gente quer aprender contigo e saber porque é muito incrível o que vocês fizeram em tão pouco tempo, né? Então, começa nos contando um pouco da história, como começou a tua trajetória na educação e de onde veio criar essa escola que é já tão premiada. Olha, vou falar, a gente não tem 8 horas, então eu vou tentar resumir. Tá. Mas acho que a Camino School, ela é o resultado de muitos anos, né? De 20 anos de trabalho e de pesquisa e de ter passado por muitos setores. Então, acho que no centro está o meu trabalho e a minha formação, que foi desenvolvida em currículo e educação socioemocional. Então, sempre tentando descobrir como que a gente sistemicamente traz um modelo de educação que promove não só, né, a excelência educacional, acadêmica, cognitiva, mas também toda essa formação humana, não cognitiva, socioemocional, que a gente precisa tanto. Então, numa trajetória de já ter criado alguns programas, alguns sistemas, alguns materiais, a gente começou a Camino School já sabendo que esse era o desafio que a gente queria enfrentar. Então, apesar de ter só 5 anos, tem 20 anos de bagagem. De experiência anterior. E como é que vocês montaram a estrutura e foi já... no momento de criar a escola, já foi planejado ganhar títulos assim e ter essa veia de ser uma escola extremamente inovadora, com tecnologias, com formação de professores, com treinamento socioemocional? Olha, títulos, achei que eu nunca ia ganhar nada. Porque a gente monta a escola, a gente acha que a gente vai ganhar só dor de cabeça e trabalho, só. Mas a gente já montou a escola pegando o que tinha de melhor em pesquisa, e aí principalmente sobre inovação curricular, inovação de projetos, né? Uma escola que é trilingüe, que tem metodologias ativas de verdade, que a gente gastou muito tempo reestruturando e reformulando o currículo para ele poder encorpar e ter todo esse trabalho de inclusão, de diversidade. A gente já nasceu com um programa grande de bolsas e de diversidade, então acho que a gente não esperava um reconhecimento necessariamente, mas a gente sabia que essas ações eram ações essenciais e que muitas vezes é muito difícil você começar depois. Sim. Reformular uma escola, que é o grande desafio de muitas das escolas hoje, dos gestores escolares, dá muito trabalho. Sim. Se você puder começar um projeto e começar o projeto já com essa carinha, acho que a gente teremos outros desafios, mas esses pelo menos vão ser um pouquinho mais fáceis. Então, eu falo que eu tive essa vantagem de poder começar uma escola nova, mas poder começar ela já com alguns desses parâmetros no lugar. E como é que é a grade de uma escola trilingüe? Ela é uma grade complicada. Porque bilíngue já é um pouco complicado, né? E trilingüe são poucas escolas no Brasil, né? Não sei quantas, mas certamente poucas. A gente, né, nossas línguas são inglês, português e espanhol. Então, o espanhol, ele é uma língua, ele tem uma proximidade maior com o português. Então, a gente desenha, né, inicialmente, a exposição à língua inglesa é muito maior, justamente porque a gente precisa absorver todos os sons, todos os fonemas, todas as estruturas que são muito diferentes da língua inglesa para a língua
portuguesa / uma língua latina. Aham. E conforme os estudantes vão ganhando um pouco mais de fluência no inglês, aí o espanhol entra com uma carga maior. Então, a gente começa na educação E isso infantil. já desde... Né? Desde a educação infantil, eles já têm uma exposição. Então, o espanhol entra desde das criancinhas de 1 aninho, mas aí de uma forma mais lúdica, porque o inglês toma realmente muito tempo. E conforme eles vão chegando no ensino fundamental 1, no fundamental 2, aí o espanhol vai ganhando mais espaço, justamente porque o inglês já está mais sedimentado no dia a dia. E em que momento vocês entendem que as crianças já estão aptas a falar as 3 línguas? Aptas a falar as 3 línguas. Eu acho que a gente chega numa coesão, chegando ali no meio do Fundamental 2. Então, a gente vê muito o inglês completando um ciclo durante o Fundamental 1, e aí eles conseguindo trabalhar com uma proficiência, e depois o espanhol ganhando esse ritmo. E como é que vocês trazem a leitura para essas crianças que são tão modernas, que nasceram na era digital? Como é que a gente faz para trazer leitura para eles, para que os professores se conectem com eles e consigam desenvolver as habilidades necessárias? Acho que essa é a pergunta de todo mundo que está aqui na BET hoje, né? Como que a gente traz os nossos estudantes com concentração, consistência e profundidade para estarem próximos da leitura num mundo em que tem tanta tela. Acho que eu vou responder isso com algumas, né? Para além da experiência da Camino, acho que a gente fala que você ganha fluência e você ganha gosto pela leitura lendo. Não tem muito como fazer alguma coisa diferente. Mas as formas que a gente convida os estudantes para isso fazem muita diferença. Então, na escola, eles têm que ler muito, né? Se eu tiver que separar qual que é a priorização do tempo deles, às vezes de atividade para fora da escola, ele é de leitura. Ah, que bacana. Eles têm sempre 3 livros para ler todo bimestre. E aí tem os cuidados que a gente precisa ter nos dias de hoje, que muitas vezes eles passam. O primeiro deles é assim: a gente tem níveis diferentes de leitura dentro de uma sala de aula. Não é todo mundo que lê com a mesma fluência, com a mesma velocidade. Então, isso é muito importante, porque se você não reconhece isso, talvez você esteja oferecendo uma oportunidade de leitura, mas que seja muito difícil ou muito fácil para algum estudante. E aí acaba desmotivando. Exato. Então, a gente tem muito essa experiência aqui no Elefante Letrado, porque a gente faz um teste de fluência para colocar a criança no nível certo. E dentro de uma sala de aula tem vários níveis. E quando tu dá o livro adequado para aquela criança, ela deslancha. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E isso não só faz a diferença porque ele vai conseguir ler, mas faz a diferença porque passa a ser relevante para essa criança. Sim. Quantas vezes a gente não vê estudantes que, assim, a informação está passando longe, ou que o texto, ele fala, nossa, mas isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha vida, para que isso importa? Então, essa integração curricular, essa escolha, a curadoria do texto que você está dando, como que isso se conecta com todas as outras disciplinas, o que está acontecendo na escola, faz muita diferença. Então, acho que, né, a sua pergunta, como é que você incentiva mais a leitura? Acho que tem uma dica que vamos garantir que a gente está trazendo aquilo que vai ser relevante para esse estudante. Que vai se conectar. Que ele vai se conectar, que ele vai conseguir fazer esse processo. Na escola, a gente tem a vantagem de ter construído o nosso próprio currículo e nossa estrutura de projetos. Então, a gente consegue costurar esses textos com o que está acontecendo ali. Então, ele está fazendo uma aula que tem a ver com povos indígenas, e ele, de repente, vai ter um livro ali que trabalha as habilidades leitoras e escritoras, mas que também se conecta com a história. Sim. Então, acho que aí para todo mundo é muito tentador um celular, um joguinho, aquela atenção rápida. E para você poder aprender a ler com fluência, precisa aprofundar, né? A gente fala de uma professora na universidade que ele falava assim, em inglês ele falava deep learning hurts, né? Aprendizagem profunda dá uma dorzinha, é difícil, a gente tem que trabalhar, assim.
Então, Mas faz parte para conseguir se desenvolver. é a matéria que o nosso cérebro precisa para poder estar mais forte. E como é que vocês lidam com os pais, com a interferência dos pais? Pegando esse gancho, já que vocês fizeram toda uma política pedagógica desenvolvida especificamente para a escola, com a ajuda de pais, de especialistas, mas uma vez que isso está estabelecido, como vocês lidam com as interferências Muito importante. ao longo do ano? Você sabe que a gente quando é pai, né, a gente até todo mundo tira, porque pai é uma identidade que a gente veste, assim. Sim. Mas acho que a coisa que a gente tem que ter mais claro é que isso é a coisa mais importante da vida deles. Talvez eles estejam errando um pouco no jeito, em como eles acham, mas a parte do acolhimento e da comunicação com esses pais, comunicação clara dos seus objetivos, comunicação clara da sua estratégia, comunicação... Essa comunicação, ela é um convite. Explicar por que você precisa fazer talvez um nivelamento é muito importante. Porque senão o pai não sabe, ele vai falar o que ele tem de experiência. Então, assim, tem interferência? Sempre tem. Sempre tem alguém que acha que ou o conteúdo não é legal, ou o livro não é legal, ou alguma coisa não é legal. Tá tudo bem. Mas a escola precisa ter muita clareza de onde ela está indo e como ela está fazendo isso. Porque esse é o convite, na verdade, né? A gente está aqui numa feira com milhares de escolas e tem milhares de escolas fantásticas. Sim. A gente precisa ter muita integridade em falar com os pais a proposta que a gente está seguindo. Então, por isso que é muito importante a gente saber a proposta que a gente está seguindo, saber o que está por trás das teorias. E ter consistência no que está apresentando. E ter consistência. E como é que vocês lidam com tecnologia na escola? E na escola e também com os pais, trazendo já o gancho dos pais. Muito legal. Assim, a Camino School, acho que separando a conversa de tecnologia e celular. Sim. Que tem que ser separado. Exato, porque celular a gente nunca teve na escola, nunca. Então, quando agora todo mundo está sem celular, eu falo, gente, a gente já fazia isso. Porque, de novo, a qualidade, o tamanho da distração é muito maior do que o benefício que ele pode trazer. Mas a gente é uma escola bastante tecnológica, nossos estudantes têm... Chromebook, tem o tablet em vários momentos. Tem as tecnologias adequadas. Totalmente. E a gente usa muitas tecnologias. Então, muitas vezes, principalmente para um trabalho de skills, né, de habilidades, que você precisa fazer repetição, que você precisa talvez de uma atenção muito próxima, muitos aplicativos, muitos sites são muito bons, porque eles conseguem suprir um tipo de atenção que muitas vezes você não consegue ter um de professor fazendo. Sim. Então, na escola, a gente sempre acreditou que isso fazia parte, de novo, não como um substituto de um professor, ou um substituto de uma aula, ou como uma aula extra. Um grande parceiro e apoiador. Um grande parceiro e apoiador, que traz informação, que traz... É muito importante ter esses dados. E dados que a gente, por mais que talvez tenha um professor... com aquele estudante, quando você tem 25 numa sala, você talvez não tenha como coletar esses dados com precisão. Então, de novo, se você estiver pensando com intencionalidade, cuidando desse espaço, trazendo isso como uma parceria, a chance de você ter um resultado somado muito maior é muito maior. Muito maior. Professor e tecnologia alinhados e andando juntos para ajudar os alunos. E a questão socioemocional, que é muito forte, é um DNA muito forte de vocês, né? Me fala um pouco como vocês trabalham com as questões socioemocionais na escola. Nossa, muito, gente. A gente... todo o meu currículo e a matriz, né? Uma das coisas, quando a gente trabalha com socioemocional, agora assim, 2 minutos, a gente tem 4 campos que você consegue trabalhar e desenvolver. Então, você pode trabalhar isso na formação de professores, o professor se conhecer, o professor conseguir ele ser o regulador, ele ser o modelo. O segundo é com um programa, muitas vezes tem programas socioemocionais que vão e fazem alguns trabalhos que vão ensinar, às vezes é com... situações, jogos, com pequenas aulas, né, habilidades e competências.
Outro é trabalhar com a comunidade escolar, então eventos, cuidado, de como você olha assim, o que está escrito de valores da escola na parede, até como você convida os pais, como você convida todo mundo à sua volta. E tem um outro elemento que é trabalhar com o currículo. E aí não é o currículo socioemocional separado. É as matérias, as competências, tudo que você quer que seja desenvolvido dentro de uma expectativa socioemocional, dentro das suas aulas, dentro da matemática, dentro do português, dentro do espanhol, dentro de química, tudo. Para você fazer isso, geralmente as pessoas não fazem porque dá muito trabalho. Porque como treina todos os professores para que todo mundo... Você tem que fazer um exercício assim de anos, de voltar atrás, de abrir todas as matrizes curriculares, de reorganizar cada uma das coisas, de reproduzir o material. Então, na Camino, a gente teve esse cuidado desde o começo. De novo, talvez porque era a minha formação e por onde eu vinha. Então, eu já sabia que era um investimento e um tempo que a gente ia ter que gastar aliado a práticas. Então, desde garantir como a gente está usando as paredes da sala, como a gente está estruturando as dinâmicas, como que você divide grupos, tudo isso são práticas que podem contribuir com o socioemocional. Então, a gente desenvolveu isso e aí acho que, como linhas gerais, a gente tem 3 frases na escola. Então, a gente fala que a importância da centralidade das relações humanas, a gente fala, we are kind, nós somos gentis, generosos, e a partir daí tem muitas práticas e coisas que a gente se cobra como comunidade. A gente fala muito que we are learners, então esse lugar de ser aprendiz, como é importante a gente ser aprendiz, significa que, de novo, o foco não está no erro, o foco está na persistência, no esforço, em você testar, na curiosidade, e como isso é muito importante. E o terceiro ponto que a gente traz lá, a gente fala we are the school and it looks like us. Nós somos a escola e ela tem a nossa cara, ou seja, a gente é responsável pela nossa jornada de aprendizagem e pelas pessoas que estão dentro dela. Isso significa que eu sou responsável pelo espaço, pela sustentabilidade, pela inclusão, eu sou responsável, e não existe ninguém que eu possa levantar a mão e falar assim, foi culpa dele. Quando a gente somos uma família e está todo mundo junto. Se a gente desdobra isso nas grandes competências socioemocionais, quando a gente fala de autorregulação, de tomada de decisões responsáveis, de percepção social, de autoconhecimento, que são grandes competências socioemocionais, elas se encaixam aí nessa matriz que a gente criou, mas elas são o que a gente vem trabalhando. Então, é muito legal. Você chega na escola, faz diferença, assim. Você sente como tem tópicos que muitas vezes ficam escondidos em outras escolas e lá eles aparecem, a gente consegue cuidar, das crianças. Sim, a criança sente, né? Sente totalmente. E se alinha com esses valores. Super. E assim, Sheila, é importante falar que não é uma coisa que fica pronta. Assim, não é que eu fiz agora e a minha escola está socioemocionalmente boa, de repente, venci. Não Sim, é uma construção diária, né? Construção diária. Se você deixa essa peteca cair, a peteca vai cair. E como é que vocês trabalham com os alunos de inclusão? Como incluir? Porque, às vezes, falar, esse é um aluno de inclusão, é quase uma exclusão. Totalmente. Porque tu já tá botando um tag naquele aluno, né? Então, como é que tu pode nos ensinar aí para quem estiver nos assistindo, que é gestor de escola, dono de escola, professor, como a gente ensina as pessoas a lidarem melhor com isso? A não fazer da inclusão uma exclusão. É muito boa a sua pergunta. De novo, acho que a gente já tem mais outro podcast aqui, mas a gente fala muito que toda boa educação, ela deveria ser inclusiva. Porque a verdade é que a gente tá todo mundo aqui temporariamente, talvez, bem ou não. Pode ser que, de repente, amanhã você machuque sua perna e você tenha uma dificuldade de locomoção. Pode ser que você tenha uma história muito difícil e você talvez precise de um pouco mais de atenção. E essa, para mim, assim, quando a gente fala de educação inclusiva, eu estou tentando olhar para esse desenho, que é um desenho
como eu faço com um desenho universal para que todos possam caber. E aí faço um pouco como vocês fazem, eu faço a diferenciação para garantir que todo mundo tem o que precisa. Na Camino a gente fez isso, então eu sei que é difícil, porque tem muitos anos que a gente pesquisa modelos. Existe uma força quando você monta uma escola e na própria educação que te puxa para ir para um lugar mais tradicional, porque você começa a ter todas as pressões. Você tem muita gente, você tem muitos pais, você tem pressões econômicas, pressões financeiras, pressões de conteúdo, tudo isso acontece. Então, a gente tende a ir para um lugar de buscar mais eficiência. Lidar com seres humanos e inclusão não é necessariamente eficiente, pode ser mais eficaz, que é um pouco diferente. Sim. Então, eu fiz essa volta para contar que, assim, uma das coisas que a gente faz é garantir que esse processo de inclusão é para todo mundo. Então, por exemplo, eu hoje tenho muitos estudantes, alguns estudantes com laudo, mas muitos estudantes que estão na escola, no espectro, e assim, é uma escola que tem o mesmo número de crianças que precisam de suporte para ter um desempenho acadêmico maior e crianças que precisam de desafio. Todas elas estão lá. Sim. E se dão bem, então é um bom sinal. Sim. Mas poder criar para todos eles, por exemplo, um plano de desenvolvimento individual. Sim. E é para todos os estudantes. Para os meus 450 estudantes, todos eles têm um plano de desenvolvimento isso é incrível. individual. E isso, obviamente, encarece muito o preço de uma escola, porque como é que tu vai fazer tantas coisas com tanta qualidade, com um valor que não paga, nem as tecnologias, nem o treinamento dos professores. Então, eu sei que vocês são uma das escolas mais caras do Brasil, mas não é à toa, né? Tem um trabalho muito específico para cada aluno que justifica. Exato. Eu acho que esse, Sheila, é um desafio para todos nós, assim, como que a gente consegue trazer mais acesso com muita qualidade, com essas experiências de personalização, de diferenciação, com um preço mais acessível. Assim, eu tenho plena consciência, assim, já trabalhei em rede pública, já trabalhei em rede particular, já trabalhei em grandes corporações e o desafio na Camino era, primeiro, conseguir conceber um modelo que fosse trilíngue, mas que fosse muito focado no socioemocional, na inclusão e na excelência acadêmica. Então, acho que essa foi meu primeiro grande desafio. Acho que tem um próximo, que é como a gente alia a partir dessa experiência para conseguir levar isso. Para escalar para outros lugares. E conseguir, e às vezes é na ideia, né? Sim. Então, assim... às vezes alguém pode ir lá na Camino School e falar, nossa, que legal, acho que eu posso fazer um programa de personalização que tenha um pouquinho disso. Isso, para mim, já tem muito valor. A gente saber que é possível, mas é um desafio. Sim, assim, mas é muito bacana porque vocês estão desenvolvendo e são um espelho, né? Para onde a gente tem que olhar, para onde a educação tem que ir. Então é muito legal ter essas escolas que são as líderes em levantar a régua para que a gente tenha uma educação melhor para todo mundo, porque a gente tem que olhar para quem está indo muito bem, né? Então... e é tão lindo. Né? É tão bom trabalhar com educação, né? É muito bom, gente, assim, a gente... É cansativo, assim, acho que todo mundo que deve estar assistindo também vai achar... Mas é muito satisfatório ao mesmo tempo. No Elefante, a gente recebe frequentemente áudio das crianças... Senhor Elefante, por favor, me ajuda, não estou conseguindo logar, eu quero ler o livro tal, eu quero não sei o quê. Senhor Elefante, eu não vou na aula hoje. Será que o senhor pode me ajudar a mentir para minha professora que eu fiz a tarefa? Eu não fiz ainda, mas eu prometo que eu vou fazer. Sério, a gente ri muito e ama as crianças, porque são muito fofos. Eles são incríveis, tá vendo? Eles... Você vê como eles se relacionam, como é importante. Essa conexão que eles fazem, né? Faz toda a diferença. Bom, Letícia, eu sei que eu preciso te liberar porque tu tem que ir para tua palestra. Olha, super prazer te ouvir. Sobre o que tu vai falar aqui na Bet Educar? Eu vou falar daquele outro tema difícil. Adolescentes? Adolescentes, saúde mental. Eu tenho uma palestra com uma psiquiatra e a gente vai falar um pouquinho desses dois lados, né? Do que
o celular faz com o cérebro do adolescente. E aí, do ponto de vista da escola, que é onde eles passam grande parte do tempo deles, quais são coisas que a gente pode fazer para poder trazer esses adolescentes de volta para a gente? Porque eles foram sugados pelas telinhas. Sim. Eu assisti uma palestra agora há pouco aqui na BET, que eles estavam dizendo que saiu uma pesquisa da Price, que 76% dos professores que participaram dessa pesquisa e que passaram a se relacionar com os adolescentes através de TikTok, por exemplo, tiveram 3 vezes mais sucesso acadêmico versus os que não. Nossa! Pois é, muito impactante, né? Eu não busquei essa pesquisa ainda, mas eu quero procurar para ler e entender. Uma coisa que a gente ainda não sabe direito, né? Você não sabe qual é exatamente o efeito somado. Você sabe que o efeito individual de alguma ação pode ser muito bom, mas a gente sabe o que eles estão deixando de fazer, né? Então eles estão deixando de conseguir ter uma atenção profunda para focar em exatamente o que você precisa para poder interpretar texto e ler e ter pensamento crítico. A gente sabe que eles estão deixando de se relacionar, que é uma coisa extremamente importante para a regulação emocional. Então a gente está vendo crises de saúde mental maiores. Acho que a gente vai ter que se comunicar com eles por meios digitais, mas não pode ser só isso. Sim. Porque o que a gente perde está sendo muito grande. Então, sem dúvida. Aqui no Elefante nós somos totalmente a favor de não ter telefone nas escolas. Eu acho que isso deveria ser até o fim. Porque a escola está ali para aprender, para relacionamento, para ter essa interação com os colegas, e que faz toda a diferença na vida, né? Toda a diferença, assim. A gente... Eu acho que esse é um pedaço do tema, né? Como eu nunca tive, eu já sabia que não ia fazer bem. Então a gente nunca teve celular na escola. Quando cancelaram agora, falei, gente, olha, vai acontecer. Eles voltam das férias, eles têm síndrome de abstinência por 1 semana. Já tinha reparado isso, assim. Tem aluno que não vai em viagem com a escola. Porque não pode levar o telefone. O celular. É uma dependência muito grande. É uma dependência. Esse é o nosso assunto lá, então. Sim, vou deixar guardado esse assunto para tu falar lá, então. Bom, Letícia, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo. Sempre bem-vinda aqui no nosso podcast. Foi um prazer. Muito obrigada. Beijo para todos. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.